Hoje eu acordei com uma mensagem no coração e foi algo tão tranquilo, foi algo tão bom. Imediatamente eu levantei, anotei e contei sobre a experiência no grupo do WhatsApp e fiz uma oração. Foi muito bom, assim, para mim foi muito gratificante. E aí eu queria vir aqui para contar para vocês e para perguntar também. Como está sendo a jornada? Como está sendo a trajetória de vocês? Você que foi à igreja e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como está sendo a sua jornada? O que você está fazendo? Você já está na jornada ou você está indo e vindo? Porque tem fases. Calma, tá tudo bem. Mas, mesmo cada um na sua fase, mesmo cada um no seu momento da vida, tem uma hora que nós temos que tomar uma decisão. Tem uma hora que chega, eu quero só ir, eu quero só caminhar, eu quero só seguir. Eu não quero mais ficar indo e vindo. E aí, isso veio na minha mente, eu falei no grupo, pensa bem, pensa comigo. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, nessa mesma terra que nós estamos, e Jesus chamou os apóstolos, ele simplesmente falava: vem, largue tudo para trás e vem. E os apóstolos, os que aceitaram, ia. Mas teve os que não aceitaram também? Obviamente que teve, inclusive foi o jovem rico. O jovem rico foi um dos que não aceitaram, ele queria. Mas quando foi imposto a ele o que ele precisava para seguir Jesus, ele falou: mas eu não posso, eu sou rico, eu sou dono de muitas coisas. E sabe, não era sobre dinheiro que Jesus estava falando, era sobre algo que estava no coração dele. Por isso a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o seu coração, não permita que nada entre no seu coração, nada que vá te atrapalhar, nada que vai te impedir de continuar na jornada. Tudo está no coração. E aí Jesus foi chamando os apóstolos um a um e os que aceitaram foram indo e foram caminhar com Jesus. A partir do momento que os apóstolos aceitam caminhar com Jesus, o que eles fizeram? Renunciaram. Tem que renunciar. Então eu renuncio quem eu gostaria de ser, eu renuncio quem eu sou, eu renuncio as coisas que eu tenho, eu renuncio para seguir a Cristo. É assim? É. Mas também tem o outro lado. Não é que você renuncia a quem você gostaria de ser. A pessoa que Deus te chamou para ser é infinitamente melhor do que essa pessoa que você está presa a ela. Você no seu corpo está presa, achando que o que você faz, o que você construiu até hoje na sua vida é o que é bom, é o que tem relevância na sua vida, e não é. Se Jesus te chamou, ele já tem preparado para você algo extraordinário, algo muito maior, algo que os seus olhos não acreditarão. Só que você precisa antes confiar. Só que você precisa ter certeza do seu chamado, porque se você não tiver absoluta certeza, vai acontecer coisas na sua vida que vai te desviar do caminho. E você não pode deixar. E isso acontece todos os dias. Todos os dias tem uma ligação, todos os dias tem uma conversa, todos os dias tem um chamado, todos os dias tem: vamos por aqui que o caminho é mais perto, cortar, pegar um atalho. E para quem escolheu Jesus, tem que dizer não. E quando eu digo não, eu estou renunciando o que eu gostaria de fazer. Eu estou renunciando quem eu gostaria de ser. Eu estou renunciando o que supostamente eu teria. Mas eu preciso renunciar para seguir Jesus. Alexia, desligar. Eu preciso renunciar para seguir Jesus. Eu preciso renunciar
para que Jesus veja em mim algo diferente. Estamos sendo observados o tempo todo. Isso é verdade. Temos conosco o Consolador. O Consolador mora conosco, dentro. O Espírito Santo está dentro. É para ficar te observando? Não. É para ajudar você na jornada. É para todos os dias te lembrar de quem você é, para que você veio. Abra os olhos. O Espírito Santo, ele fala no nosso ouvido todos os dias, o dia inteiro. Se você não está escutando, é porque você não está sensível para ouvir. Mas tudo que ele quer é te direcionar. Faz um teste. Pergunta, quando você acordar, dê bom dia para o Espírito Santo e diga assim: Espírito Santo, caminha comigo. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, me ajuda. Me ensina como eu devo fazer, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, como eu devo falar. Porque a gente erra, a gente falha e tá tudo bem. Ninguém é perfeito. Estamos numa jornada. E o que significa a jornada? Mudança, transformação, renovo, recomeço. É isso a jornada. É um caminhar sem olhar para trás. É um caminhar sem você ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. É para frente que se anda. É para frente que nós temos que olhar. O nosso alvo é Jesus. Nós não podemos ficar parados. Deus é movimento. Observe. Já falei isso em alguns outros vídeos, mas me veio agora, eu vou falar novamente. Deus é movimento. Deus sopra. O sopro está em movimento. As nuvens andam pelo céu. Está em movimento. A terra está em rotação o tempo todo. Ela não para. A terra está sempre girando. Não sei se é assim ou se é assim. A terra está sempre girando. Sempre girando. Tudo que Deus faz está em movimento. O mar, ele vai e volta, as ondas, vai e volta o tempo todo, o mar não fica parado. Os rios, eles caminham por lugares infinitos. Nada que Deus faz está parado. Tudo que Deus faz está em movimento. E quando chega na primavera, a árvore fica parada? Não fica. A árvore está crescendo, todos os dias ela cresce. E quando se aproxima da primavera, todas as folhas caem. E aí ela se refaz tudo de novo. A árvore está em movimento e todos os dias a raiz cresce um pouquinho. Todos os dias. Nada que Deus faz fica parado. E por que você vai ficar parado? Por que você está estagnado? Por que você não consegue romper a vida que Deus te deu? Por que você não consegue mudar aqui dentro a sua mentalidade? Por que você não consegue? Simplesmente por uma decisão sua, porque você escolheu ficar parado. É uma decisão sua. Eu vou ler um versículo da Bíblia para você, que diz sobre a visão. Sobre a visão que Deus espera de mim e de você. Sobre uma visão que Deus deixa bem claro. Coloque aí para que todo mundo veja. E depois a outra parte é sobre por que eu estou parado. Em Abacuque, deixa eu ver. Abacuque 2:2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a pessoa possa ler quem. Aqui quer dizer assim, para que a pessoa possa ler até que esteja correndo. É que aqui trocou a palavra. Até que a pessoa esteja correndo, ela possa ler, ela possa enxergar. É como se fossem os refletores hoje, que mostra a propaganda pra gente. É impossível você passar a pé ou de carro e você não vê aquele refletor super aceso nas ruas. É a mesma coisa. Escreve a visão. Escreve o que está nos seus pensamentos. Muda sua mentalidade. Não fique parado, não fique estagnado. Esteja sempre em movimento. Como que o ser humano está em movimento? Corpo, mente e espírito. Atividade física. Se você faz atividade física, é impossível você estar parado. Sua mente, sua cognição. Você querendo aprender coisas novas todos os dias.
Escolhe um livro, comece a ler esse livro, e leia 5 páginas por dia. Leia 5 páginas por dia, você vai ver, dependendo do tamanho do livro, em um mês você encerra um livro, coisa que antes você não tinha feito nunca. Alma, corpo, alma e espírito. Espírito, alinhamento com Deus. Todos os dias conversar com Deus. Todos os dias ler a Bíblia. E não é ler a Bíblia desenfreadamente. Leia um versículo, 2, 3. Mas leia. Mas vamos ser mais atentos ao que Deus nos pediu. Vamos estar mais atentos ao que Deus quer para mim e para você. E a gente estuda. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu fico abismada. Eu falo, meu Deus, tudo que o Senhor espera de mim é que eu venha mudar a minha mentalidade. Tudo que o Senhor quer de mim é que eu mude a minha mentalidade. É que eu venha ser uma Sui diferente todos os dias. É que eu venha me tornar exatamente quem Deus quer que eu me torne e não quem eu gostaria de ser. Então eu tenho que ser quem Deus quer que eu me torne. Então quando eu disse, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, na mesma linha eu estava renunciando quem eu gostaria de ser. As coisas que eu gostava de fazer, o que eu queria para minha vida, eu renuncio, porque eu acredito, porque eu tenho certeza que o que Deus tem para mim é infinitamente maior, é infinitamente melhor. Eu tenho certeza disso. Eu separei um outro versículo que fala exatamente sobre mentalidade. Alexia, acende a luz, por favor. Deu uma clareada, estava bem escuro. Romanos 12, 2. E diz assim, vamos lá. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com as coisas deste mundo. Não se conforme. Como está a política? Como está? Como está? Vamos nos preocupar com a nossa vida. Vamos nos preocupar com quem somos, com quem Deus nos escolheu para ser. Vamos nos preocupar cada vez mais com a gente. Gente, tá tudo tão sujo, tá tudo tão imundo que agora estamos em época de Copa do Mundo. Vai começar os jogos da Copa do Mundo. Eu amo esporte. Eu sempre amei futebol. Eu já joguei futebol uma época na minha vida, eu era adolescente. Eu sempre amei futebol, mas eu acho uma patifaria tão grande as coisas que acontecem que não tem mais futebol. Acabou, não tem mais, tudo é política. Tudo é política. Então, de verdade, eu vou tentar não ver os jogos. Eu vou me esforçar para não ver os jogos. É isso que eu vou fazer. É a minha escolha. Olha só o que diz a Bíblia. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente através do seu entendimento, pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando que nós vamos experimentar a tal boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu passar a renunciar o que eu gostaria para mim, o que eu quero para mim e aceitar o favor imerecido de Deus. O favor que nós não merecemos, a vida que nós não merecemos e essa vida que Deus quer nos dar. Essa vida maravilhosa, incrível, você alinhada no corpo, na mente, no espírito. Alinhe-se para que você não venha sofrer mais. Aceite o que Jesus tem para você para que você não venha a sofrer mais. Leia a Bíblia para que você não seja enganada. Para que você não seja enganada, você precisa ler a Bíblia. E quanto mais a gente lê a Bíblia, é assustador o quanto a nossa mente
expande, o quanto a nossa mente se abre, sabe? É incrível. Chega a ser assustador. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, foi o dia que eu fui fazer a unha. Estava conversando com a minha manicure e aí ela falando algumas coisas pra mim e eu falei assim, ela me veio com uns questionamentos sobre religiosidade. E eu falei assim, é exatamente assim que eu penso, é exatamente assim que eu fiz comigo e eu vou passar pra você aqui. Olha, você vai entrar na fila do CAPS. É inevitável. Eu passei por esta fila. É inevitável. Quando a gente começa a descobrir as coisas, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a nossa mente expande, e aí a gente passa a olhar tudo e fala, peraí, mas é isso? Não, espera aí, eu vou ler a Bíblia mais um pouco. Tem coisas, gente, pasme, tem coisas que eu não tenho coragem de falar aqui. Coisas que eu descobri lendo a Bíblia que eu não tenho coragem ainda de falar aqui. Eu acho que eu não tenho maturidade para falar aqui. Coisas que o Espírito Santo me revelou e eu não tenho maturidade para falar aqui. Porque assusta. Então o que eu falei para ela, você vai entrar na fila do CAPS, é inevitável. Mas você não vai preencher a ficha de inscrição. Não vai precisar preencher a ficha de inscrição. Antes de preencher a ficha de inscrição para a entrada do CAPS, você volta. Você vai embora, você fala, é isso. É Deus que está falando comigo. É o Espírito Santo que está me direcionando. É o Espírito Santo que está me mostrando e eu não estou acreditando, porque chega a loucura. Parece que estamos ficando loucos. Parece que não pode ser isso, é impossível. Eu aprendi tudo errado. É assim. Servir a Deus é assim. Você pensa que servir a Deus é ficar ali, ó, naquela vidinha mais ou menos morna, descansando, esperando Jesus voltar? Não! Se você está servindo a Deus, você também entrou na fila do CAPS. Mas para você entrar na fila do CAPS, antes você tem que se propor a ler a Bíblia. Porque senão você não entra nessa fila. Eu comecei a ler a Bíblia sem saber que ia entrar na fila do CAPS. Depois, eu me vi na fila do CAPS. Eu sozinha, na minha mente. Eu sozinha não, com o Espírito Santo me direcionando. Eu falei, meu Deus, é impossível. Eu acho que eu tô ficando louca. Isso aqui não é verdade, não. O Espírito Santo me revelava coisas que tá na Bíblia e eu falava, não, é impossível. Mas quem sou eu para saber isso? Gente, diante de Deus, são essas as minhas reações. Diante de Deus, eu jamais iria mentir. São essas as minhas reações. E eu tô falando aqui com você, eu tô quente, eu tô assim, em chamas, quente. Estou como? Falando alto. Porque eu quero que você entenda que a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, a sua mente expande. E por isso Deus fala, leia a Bíblia, para que você não seja enganada. Leia, filha, leia, filho, leia. Acabou. Você tem alguém que te direciona. Você não precisa pedir para ninguém dizer o que você tem que fazer. Porque você tem alguém que te direciona. O Espírito Santo está dentro de você. Acredite nisso. Aí você vai entrar na fila do CAPS e você vai ficar, meu Deus, eu não tô conseguindo sozinha, eu acho que eu não vou dar conta. Eu não consigo virar a rua nem para a direita nem para a esquerda, porque parece que eu tô ficando louca. E aí, antes de você fazer a inscrição, você fala, quer saber, eu vou embora, é isso mesmo. Agora eu tô acreditando, é isso mesmo, eu vou embora daqui. E aí você vai embora. Você não preencheu a inscrição da fichinha no CAPS. Mas que você entrou na fila, entrou. Eu entrei na fila. Eu estive nessa fila. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. É tudo normal. Você só precisa acreditar na voz que você tá ouvindo. É algo bom. É algo que queima o seu coração. É algo que você sabe que isso vai te levar para um caminho bom, que não vai atrapalhar a sua vida. Você sabe que com essas atitudes você vai ter uma evolução. Então tenha certeza,
é o Espírito Santo. O Espírito é santo. Ele vai te conduzir para tudo o que é bom, tudo o que é reto perante Deus, tudo o que será favorável para você. Só que a gente não acredita porque às vezes a gente se sente tão indigno. É impossível que Deus esteja falando comigo. Quando Deus falou comigo a primeira vez, eu falei, é mentira, não é verdade isso aqui. Na minha mente era assim, como que o Todo-Poderoso, o que fez o céu e a terra, o que colocou essas 8 bilhões de pessoas no mundo, tá falando comigo? Falou isso pra mim? Ah, não é possível, não. Por isso eu entrei na fila do CAPS, porque eu não acreditava. E aí todos os dias ele falava, sou eu mesma, filho. Filha, sou eu mesmo. Filha amada, sou eu, acredite. Eu quero ter intimidade. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero que os seus olhos estejam em mim. Eu quero que o seu coração esteja voltado para mim. E tudo isso só quando a gente renova a nossa mente. Só quando a gente escreve na tábua do nosso coração o que nós queremos. Só quando a gente entra na fila do CAPS. Só quando a gente passa a renunciar. Aí Deus se revela em nós. E eu estou te falando e meu coração está em chamas. É tão bom. É tão maravilhoso. Eu quero que você sinta o quanto é bom. Quando você se propõe a ouvir somente a Deus, não importa mais o que pensam de você, o que falam de você, o que supostamente fizeram com você. Porque aí na sua mente, olha só, é quando você restaura a sua identidade, né? Quando você tem uma identidade restaurada em Cristo, nada te derruba. Que as pessoas falam, entra aqui, sai aqui. E aí você fala, sabe o quê? É sobre quem ela é, não sobre quem eu sou. Se tem alguém falando mal de você, é sobre quem ela é por dentro e não sobre você. E aí você perdoa com a maior facilidade. Mas tudo isso quando você tem a sua identidade restaurada. E isso é incrível. Mas o que é incrível é que quem nos direciona é Deus. Quem deixa tudo certinho pra gente na nossa vida é Deus. Tenha certeza disso. Eu, pensando e refletindo muitas vezes, criei um método IDP. Identidade, desbloqueio e propósito. Identidade, desbloqueio e propósito. Porque é o que nós precisamos na nossa vida. É o que nós precisamos para nos alinhar. É o que precisamos para saber quem somos de verdade. É o que precisamos para a gente poder ser restaurada de dentro para fora. E eu estava pedindo para Deus, o que eu vou fazer? Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero ajudar mais mulheres. Eu quero estar conectada, totalmente conectada. Eu quero poder ajudá-las de alguma forma. E aí eu estava estudando. E aí comecei a estudar sobre identidade restaurada. E aí? Fiz o método IDP. Identidade, desbloqueio e propósito. E claro que tem um caminhar, claro que tem uma jornada, mas independente de qualquer coisa. Sabe o que importa? Sabe o que é importante? É a sua transformação. A nossa verdadeira transformação começa a partir de uma decisão. É quando você verbaliza que Deus é o seu Senhor e Salvador. Ele é. E aí, a partir dessa decisão, vem o caminhar, que são as renúncias. É quando eu renuncio para fazer o que Deus quer. E aí Deus começa a transformação que é de dentro para fora. Tem algo que eu preciso te dizer. Essa transformação de dentro para fora é você que tem que buscar ajuda.
É você que tem que querer mudar os padrões mentais. É você que tem que mudar os seus comportamentos. É você que tem que mudar as suas verbalizações. Como isso? Deus nos ajuda o tempo todo. Só que eu, Sui, só consegui aprender tudo isso com tempo, investindo tempo de qualidade em autoconhecimento. E aí eu mudei a minha mente. E aí eu desbloqueei um monte de coisas que estava na minha mente, na minha vida, sobre o passado, e depois ativei o propósito. Tudo isso é uma jornada. E em todo este tempo, Deus esteve comigo e está comigo. E Deus está com você e estará com você na sua jornada. E se você precisar de mim, você sabe onde me encontrar? Eu estou aqui no YouTube, lá no Instagram, esqueci o nome do outro aplicativo, no grupo do meu WhatsApp, que tem o meu número aqui. Se você quiser fazer parte do meu grupo, clica no link e eu vou te direcionar para o grupo do WhatsApp. Hoje eu fiz uma oração linda e quem estava lá ouviu e foi incrível. Logo que eu acordei foi muito bom. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude você a despertar. Eu espero que este vídeo ajude você a entender e compreender quem nós somos. Quem Deus é. Quem Deus é em nossa vida. E tudo que Deus quer é que eu e você venha despertar para a vida que Ele quer para nós. Não a vida que nós escolhemos. Essa vida que a gente escolhe pra gente é uma vida fracassada. A vida que Deus escolhe é uma vida incrível. É uma vida maravilhosa. É uma vida esplendorosa. Mas ela começa dentro, para depois florescer. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.